Ela, mais uma vez, que é nutricionista funcional e também fitoterapeuta, doutora Gisela Savioli. Seja bem-vinda. Obrigada. Amo tê-la aqui, não tem que falar, né? Vocês sabem, né? Amo vir aqui. Seu público é uma delícia. Ai, que coisa boa. Tá vendo, meninas? Gente. E meninos, que eu sei que tem muitos meninos que também nos assistem, que arrasam. É. Um beijo pra vocês. Doutora Gisela Savioli. Assunto polêmico, assunto atual, assunto bacana e a cara do Você Bonita. Precisamos falar dessa segunda sem carne. Eu queria que então você introduzisse, né, contando pra gente como é que começou tudo isso, qual o objetivo de passar um dia inteiro sem carne. Bom, começou nos Estados Unidos em 2013. É um movimento que começou por lá e que teve, assim, várias pessoas, como, por exemplo, Paul McCartney, aderiu. Mas quem levantou muito essa bandeira foi aquele jornalista, o Michael Pollan, que é famosíssimo por livros como O Dilema do Onívoro, Em Defesa da Comida. E ele realmente incentiva, e isso dá um impacto, porque, na verdade, como nutricionista, é importante a carne vermelha. Eu falo para o meu paciente, eu não quero comer carne vermelha. Eu falei, pelo menos uma vez por semana precisa. Mas não na quantidade como o brasileiro come, e o homem principalmente. Tanto que quando eu cheguei lá embaixo, o rapaz da garagem falou assim, doutora, mas consegue ficar sem comer carne? Ele já tinha visto a pauta. Mas isso para o homem é uma coisa, parece que eles são assim, os guerreiros que precisam estar caçando. É verdade. O homem mais que as mulheres ainda, mais. Mas tem muita mulher carnívora também. Mas isso começou por causa de um impacto que o gado causa no planeta. A terceira causa do efeito estufa no planeta são os produtos desses ruminantes. O que são? Os flatos, chique, né? Os gases. O gás desse que ele produz, né, depois da digestão, os gases. Tem muito gás metano. E isso é um contribuinte imenso. Inclusive, me surpreendeu muito, porque eu acabei lendo que, inclusive, o tanto que eles impactam no planeta equivale a todos os meios de transporte juntos. Eu fiquei chocada. Enfim, o que os carros liberam. Exatamente. Exatamente. Eu fiquei chocada. Nossa. Eu fiquei chocada. Que mas interessante. Fora isso, uma outra coisa que ninguém... Porque a gente não entende, né? O que é aquele quilo de carne no nosso prato. Para aquela carne estar lá, aquele animal, ele foi alimentado com grãos. Então, hoje a gente sabe que a monocultura, a cultura de um único tipo de grão, isso é prejudicial para a terra, para a agricultura, assim, em termos de planeta, E para este grão crescer, ele detona mananciais de água. Então, gente, é nesse sentido que a gente precisa ter mais consciência daquilo que a gente come. Então, não é para deixar de comer carne vermelha. A carne vermelha é importantíssima, fonte de ferro, B12, tanto que os vegetarianos que vão no consultório, primeira coisa, B12, como que tá. E eu recentemente fiz uma atualização com o Roque na geriatria do Hospital das Clínicas, e a vitamina do cérebro para o envelhecimento, evitar demência e tudo mais é a B12. Olha, então é importante o consumo da carne pelo menos uma vez na semana. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, o fato de deixar de consumir durante um dia, de fato ajuda bastante? Tem aí tem um impacto incrível. No Brasil, a gente não tem dados, infelizmente, né? A gente sempre, os dados que usa são os dados americanos. E eu fico danada, porque eu vejo uns slides lindos americanos e falei, gente, mas não tem isso no Brasil? Não. Então, a gente não tem ainda esses dados, mas faz uma diferença, principalmente na sua saúde. Então, vamos falar do lado nutricional. Primeira coisa, qual o problema de você comer a carne, né, o bovino, por exemplo? Nós que somos mamíferos também, quando nós construímos gordura, quando sobra carboidrato, quando a gente come proteína demais e acaba formando gordura, que gordura que a gente forma? Saturada. E a gordura saturada é uma gordura pró-inflamatória. Gente, pró-inflamatória, ser pró-inflamatório não é que seja ruim, porque nós precisamos inflamar. Afinal de contas, se nós estamos aqui hoje, é porque os nossos antepassados inflamaram bem. Porque quando você inflama, você mata bactérias, você cicatriza. Então, um pouco de inflamação, tudo bem. O problema é muita inflamação. Ou seja, comer carne todos os dias. Por quê? Porque quando você está comendo aquela carne, veja bem, eu fiz um slide que eu não quis valorizar a proteína, né?
de origem da carne vermelha. Eu comecei pelos peixes de maior quantidade proteica. Porém, você veja, se num filé mignon eu tenho 30 em 100 gramas, eu tenho 38 gramas de proteína, a diferença é gordura. Então, eu estou comendo mais de 60 gramas de gordura no filé mignon, de 100 gramas. Agora eu fiquei... Peraí. Má, por favor, vamos colocar na tela esse slide de doutora Gisela Savioli, porque agora o assunto pegou. Olha esse cálculo, então, que ela está propondo aqui. Quando a gente pega uma proteína, uma carne, enfim, um ovo e tudo mais, a gente não sabe a quantidade. A gente acha que tudo aquilo é proteína. Não. Tem um monte de coisa. Porque a gente não enxerga, né? Mas está ali misturado a proteína com a gordura. A única coisa que a proteína animal não tem é carboidrato. O resto é só feito de gordura e proteína. Então, exatamente. Quando a gente vê essa concentração em gramas. Isso. Meninas, eu pedi para vocês chegarem só um pouquinho mais para frente, por favor. Só para a gente ler aqui. Eu não quis valorizar nesse slide, eu até tinha colocado, eu falei, não vou, eu estou falando da segunda sem carne, vou pôr carne vermelha, aí não tem sentido, né? Estava incoerente. A primeira proteína em 100 gramas é o filé mignon, que tem 38 gramas. E a diferença é gordura. Certo. A segunda... Então, se 38 gramas é proteína, então é mais do que é quase o triplo em gordura. Exatamente. E as pessoas comendo filé mignon fazem dieta. Por isso que eu digo, a picanha, se você tira a gordura externa, aquele vermelhinho da picanha tem menos gordura que filé mignon. Aliás, eu tenho um cálculo para os homens que adoram, chegando lá no consultório, falam assim, já vai tirar meu churrasquinho? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você se importa de trocar o seu filé mignon do almoço por picanha? Ele falou, claro que não, doutora. E eu mostro num slide que se ele fizer isso, só essa diferença pela gordura a menos que tem a picanha naquele vermelhinho, ele emagrece 3 quilos em um ano. Você tá brincando? Gente, eu tô ficando louca aqui. Faz o seguinte, segura que o papo tá muito bom, a gente vai mostrar essa tabela de novo. Depois até te peço, a gente pode deixar no site? Claro, eu fiz disponível, coloquei as fontes, tá? Para quem quiser ir no site buscar. Estará no nosso site, então, mas a doutora Gisela vai explicar melhor isso, porque é importante a gente saber a concentração de proteína, daquela proteína que a gente escolhe, porque aí a gente fica sabendo a quantidade de gordura, de quebra. Pois é. Segura, vou dar um recado e já volto, porque esse papo tá bom. Estúdio, as meninas falam, aqui é uma coisa, né? Um show de beleza, né, doutora Gisela? Vamos lá, vamos voltar para o nosso papo. Então, estávamos falando da quantidade de proteína que tem uma proteína, né? Quando a gente escolhe um alimento proteico. Só que, como nós estávamos falando, o foco é a carne, a segunda sem carne, eu só queria retomar um detalhe que é importantíssimo para as pessoas entenderem que nutricionalmente comer carne demais carne vermelha demais não é interessante. Porque é o seguinte, como que o seu organismo sinaliza para o seu sistema imune que entrou uma bactéria? Pois é, na bactéria tem como que uma luzinha vermelha, que quando ela entra no seu corpo, a sua célula entende aquela luzinha vermelha e fala, gente, entrou um bicho, vamos agitar a cascata de inflamação. O que é essa luzinha vermelha da bactéria? Gordura saturada. Então, toda vez que eu como gordura saturada, eu estou sinalizando para o meu organismo inflamar. Sem ter bactéria nenhuma. Então, vai dizer, mas eu nunca mais vou comer carne vermelha? Não. Por isso que eu amo de paixão o chefe Renato Calef. Porque todas as receitas dele que estão no nosso livro Escolhas e Impactos... A gente vai mostrar. É assim, por que é escolhas e impactos? Deixa eu aproveitar. Porque quando você faz uma escolha, você faz um impacto na natureza positiva ou negativamente. Então, o que ele costuma fazer? Tudo bem, essa carne vai ter gordura saturada. E aí? Aí ele faz justamente o equilíbrio, colocando outros alimentos naquele prato que vão justamente equilibrar, que são anti-inflamatórios. Então, isso que é a beleza da nutrição e que me deixa encantada. Entendi. Então, o lance é, quero comer hoje a carne vermelha. Sim. Faça um prato com outros ingredientes que são anti-inflamatórios. Que são anti-inflamatórios e estão todos bonitinhos lá no livro. E a receita dele, que é espetacular, ele fez justamente com a proteína vegetal. E, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de pensar que proteína vegetal é soja. Não, tem muita coisa, né? Gente, não é soja. Tem muita soja, eu explico no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Ela é hiperalergênica, então cuidado. Em excesso também cuidado, excesso, cuidado. No outro livro também. Então, nós temos outras proteínas vegetais espetaculares, né? Mas vamos falar da carne. Mas deixa eu fazer uma coisa então. Parem, já que você citou o chefe Renato Calef, você tá microfonado?
Meninos, um microfone para o chefe Renato. Eu vou convidar ele para entrar, porque ele faz parte totalmente desse papo e desse assunto, porque a visão dele de chefe é muito bacana e eles fizeram o livro juntos. Eu vou me sentar aqui e você senta aqui, ó. Vem cá. Ai, que legal. Ah, querido. E tem pergunta, a gente vai fazer perguntinha no Twitter. Vem pra cá. Super feliz que ele tá aqui hoje. Tirar ele do restaurante, gente, é uma tarefa quase impossível. Seja bem-vindo. Toda hora. Adoro você sabe disso. E eu acho que quando a gente consegue unir aí profissionais desse nível, é bom demais. Você tá aqui, fica à vontade, senta aqui. Carol, quero aproveitar o seu espaço, o seu público e falar o seguinte. O Renato, na minha opinião, é o chefe, ele entende mais de nutrição que muita nutricionista. Então, agora me conta ele é um estudioso. Você é paciente da doutora Gisela? Como é que foi essa história? Porque paciente. Você é paciente, aí ela te ensinou tudo, porque ela vem aqui dar uma aula e a gente fica babando. E eu imagino que você tenha sugado tudo isso também, você coloca em prática na culinária, na gastronomia. Tá ligado? Tá ligado, né? Tá, né? Tá ok. O Mickey, gente, ok. Um dia eu tava inflamado e ela falou assim, Renato, passa no consultório, eu preciso desinflamar você. E aí eu passei de chefe paciente, até a gente tem um capítulo sobre isso no livro, que é interessante, porque E aí eu li o outro livro dela, Tudo Posso, mas em Tudo Me Convém. Falei, nossa, é isso, eu tenho que levar pra vida inteira. Não que eu não fizesse tudo isso, eu já fazia, eu já tinha estudado, mas é difícil aplicar pra gente, né? A nossa mudança é sempre mais difícil, né? Nossa, o empresário é muito complicado você viver, né? Saudabilidade, ser empresário, viver essa vida louca, contemporânea, mas aí é possível. E eu provei no livro com muitas receitas, todas que eu também me alimento, que é possível desinflamar e ser saudável, e, enfim, e viver com saúde e sabor. E bem, e seguir feliz, né, que é o mais importante. E, Renato, justamente, por exemplo, na carne, que a gente sabe que a carne, quando ela é grelhada, ela produz umas... O nome é complicado, aminos heterocíclicas, mas aquilo é cancerígeno. Aquilo é cancerígeno. Tanto que fala que grelhadinho para dieta, e, gente, não é bem assim. A gente precisa mais de ensopados e coisas no forno. Mas vamos supor... Que aquele torradinho, que é o problema, né? É cancerígeno. Aí, o que o Renato faz, por favor? Eu tempero a carne com azeite de alecrim. E o alecrim é um poderoso, né, antifúngico, antioxidante e retarda um pouco essas formações de radicais livres. Tempero com sal termogênico, eu bato sal grosso com grãos de coentro, grãos de pimenta, ervas. Tempero essa carne. E, por exemplo, eu sirvo uma carne com um molho de mirtilo. Um molho à base de carne, com alho poró, com chutney, que vai canela, que tem todos os ingredientes hipoglicemiantes, e mais o mirtilo, que é antioxidante. Então, eu tento, como a doutora Gisela disse mesmo, retardar esse impacto, minimizar esse impacto. Entendi. A pessoa vai comer a carne e o sabor é incrível, delicioso, porque eu já comi várias vezes lá e, de fato, é incrível. Só que a gente não percebe que tem toda essa brincadeira, porque o sabor fica ótimo, só que faz muito bem, que quando a gente ingere tem essa combinação perfeita. E é por isso que eu amo de paixão o Renato como profissional, como pessoa, e nós escrevemos esse livro que, gente, ele tá maravilhoso, as receitas são todas, assim, possíveis de serem feitas. A gente pensou em receitas que desse para fazer de norte ao sul do país, né, Renato? E hoje essa que você vai fazer, que é tipo o famoso jambalaya, que é um risoto. Tem vários jambalaias no livro, são maravilhosos. Um capítulo só disso. Deixa eu fazer uma perguntinha do Twitter e a gente vai continuar com o nosso papo. Vamos lá, vamos ver de quem que é, Mar? Diga lá. César Augusto, um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Posso ficar desnutrido se eu não comer carnes? Pois bem, segura. Tá bom. Segura então, segura. Tá, já volto pra continuar o bate-papo. Mandem perguntas, Twitter, gente, aberto, ao vivo, @vocêbonita, e o nosso Insta, @vocêbonitatv. Essa pauta é muito bacana e a gente, claro, vamos explicar aí. Um dia sem carne, a gente tem um desafio no final, né? Temos. O desafio é bom. Ai, que coisa boa poder unir isso pro nosso bate-papo. Vou sentar aqui. Tão bonitinho esse Garden Seat que colocaram no nosso cenário novo. Eu ainda não tinha sentado. Gostoso, né? Ficar no bate-papo assim, né? Com mais gente, é ótimo. Vamos responder, então, a pergunta do César Augusto, que comentou desse lance da desnutrição, estar desnutrido. Veja bem, é César, né? Isso. César, olha só. No slide você vai ver que eu coloquei sardinha no topo da lista. Ela tem exatamente em 100 gramas a quantidade de proteína de um patinho. Então, você trocar, qual é a diferença? Eu não vou trocar 6 por meia dúzia. Eu vou trocar uma carne que tem gordura pró-inflamatória por um peixe que tem 32 gramas de proteína, mas qual é o tipo de gordura que esse peixe tem? Ômega 3. Que é
anti-inflamatória. Entendi. Além do que, talvez esse nome seja assim diferente, mas já vai estar muito bem explorado pela mídia. Nós temos dentro das nossas células uma usina de força. Essa usina de força é que pega o nutriente, coloca lá dentro e transforma em energia. Chama-se mitocôndria. Qual é o alimento energético da mitocôndria? Coenzima Q10, que tem na sardinha. Outros peixes também? A sardinha é a campeã. É a campeã. Sardinha é muito bom, né? Gente, sardinha. Primeiro, né, Renato, ninguém vai fazer cativeiro de sardinha, né? Então, você fica tranquilo que realmente, quanto mais o peixe é da natureza, melhor. Baratíssimo. É verdade, baratíssimo. Gente, aquele escabeche que faz, é só você pôr o meu nome e escabeche de sardinha, tem receita. Tem um monte de receitas. Ai, vou mostrar pra gente. E depois você pega aquele escabeche, passa no processador, passa depois por uma peneira, você faz um patê. Olha. E numa quantidade que rende muito. Entendi, cozinha bem, doutora Gisela. Agora, deixa eu fazer uma pergunta até para vocês dois, claro, na visão da nutrição e na visão de chefe. O impacto ambiental, então, entendemos, e o impacto no nosso organismo também quando a gente troca esse excesso de gordura saturada. Como nutricionista, o quanto você recomendaria, então, de carne para um brasileiro que a gente sabe que gosta, né, que tem aí esse lance da paixão, fala, mas eu vou perder o meu churrasco, eu nunca mais vou poder comer carne. Como é que a gente tem um equilíbrio disso para considerar, claro, saudável e fazer um dia sem carne, pelo menos? Veja só, Carol, uma coisa a gente não pode deixar de ver a bioquímica do organismo. Toda vez que você come numa refeição mais de 30 gramas de proteína, o corpo não administra, desmonta aquela parte que é tóxica, que é a amônia, que é liberada pela urina, e o resto vai virar gordura. Então, veja bem, quanto que são 30 gramas de proteína? 100 gramas de patinho, menos de 100 gramas de filé mignon. Isso se você ainda considerar a proteína do arroz, do feijão e do prato, a gente não precisa de tanta proteína. Esse que é o grande detalhe, que eu fico, assim, batalhando bastante. Então, 30 gramas por refeição já é um parâmetro legal. Pensa nisso. Então, é um bife, são 4 ovos, né? Uma fritada de 4 ovos, por exemplo, 100 gramas de sardinha, entendeu? Tem lá no slide que vai ficar disponível, Sim, né? a gente vai colocar de novo. Agora, a carne vermelha, 2 vezes por semana, tá legal? Tá bacana pra gente ter essa B12? Pensa assim, de 14 refeições que eu tenho que fazer, principais, porque, gente, nada de trocar almoço por jantar por lanche, hein? Jantar é comida. É verdade. Então, das 14 refeições, pensa o seguinte, 60% se fosse possível, não, é muito, tá? O pessoal não vai conseguir. 50% de peixe, tá? 30% de aves e 20% de carne. Pronto, faz essa média que tá ótima. Que vai ser muito bom. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai pro break daqui a pouquinho e a gente vai voltar com eles pro nosso papo. Tem o desafio já, mas só pra gente fechar e concluir, na sua visão, Renato, como empresário, chefe, você propõe aí diversos pratos no restaurante que não tem carne vermelha e que são deliciosos. Como você nota, então, essa mudança, até do público que frequenta, enfim, o restaurante, o que você nota? Que, de fato, as pessoas estão conseguindo tirar um pouco mais a carne, que quando tem outra coisa tão gostosa quanto, é possível? É possível. Até você adora a moqueca de shiitake. Eu adoro a moqueca. Você veio um dia fazer a moqueca de shiitake. Gente, é a melhor coisa do mundo. Que coisa boa. E a ideia é a seguinte. Eu percebo que ao longo do tempo, os meus clientes têm comido menos carne. Porque eu dou opções interessantes, saborosas. Mas, assim, existe um preconceito ainda muito grande, né? Nós vivemos uma moda de frango com batata doce e proteína, os wheys, né? Das vidas. Então, assim, as pessoas estão um pouco ainda inseguras com tantas informações. Não está tão simples assim. Não está tão simples assim. Mas a ideia é a seguinte, o brasileiro gosta muito de carne. Então, eu tenho que criar muito e criar com uma comida saborosa para conseguir convencê-los disso. Entendi. Que é aquilo que você falou, colocar outros ingredientes, né, que são anti-inflamatórios, que vão melhorar quando você ingere tudo junto.
Achei essa ideia fantástica. Seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, vou lá dar um recado e na volta vamos continuar conversando. Mar me falou que chegaram várias perguntas, né? Vamos responder a todas essas perguntas. Quero agradecer o Renato por esse bate-papo super bacana. E é claro que ele volta daqui a pouquinho com a nossa culinária. Que a gente vai arrasar com aquele jambalaya. Não vejo a hora do jambalaya. Volto já então, doutora Gisela, pra gente concluir esse papo que é muito bacana. Vou mandar um beijo pra Juju Pandolfo, que escreveu pra gente que o pai dela está há 15 dias sem comer carne e está se sentindo muito melhor. O que acontece quando a pessoa fica aí, enfim, se propõe a passar um período sem a carne, doutora Gisela? Faz uma detox, né? Faz uma desintoxicação. Mas lembrando assim, tiramos algo que está impactando negativamente, mas temos que colocar outra coisa do bem no lugar. Entendi. Então não é que nem os teenagers que chega, tia, virei vegetariano, mas come batata frita e toma Coca-Cola, entendeu? Ah, que legal. Então não dá, não dá. Refri, não dá. Entendi. Exatamente. Então, está fazendo até uma coisa bacana, está desinflamando o corpo dessa gordura saturada, mas está inflamando com outras coisas ruins. Esse jovem, mas aí nesse senhor, ótimo, mas lembrando da B12, hein? Porque lembrando que B12 para pessoas de mais idade, cérebro, importantíssimo. E só encontra na carne vermelha, B12. A carne vermelha, a principal fonte. Entendeu? É na carne. Por isso que os vegetarianos, as pessoas que são veganas, aquela que não come nada de origem animal, tem que verificar sua B12 e tem que suplementar, porque não tem jeito. Dá para suplementar, então? Não é que dá. Tem que suplementar, não tem como. Não tem outro jeito. Não tem. E tem muitas grávidas que me escrevem que são vegetarianas. Gente, veja B12, por favor. É importantíssimo pro bebê, importante, né? Vitamina D. A gente pode até fazer uma pauta de vitamina D qualquer hora dessas. Com certeza. Tá todo mundo com vitamina D baixa, baixíssima, né? Então, a gente vai entender por quê, né? Então vamos fazer a perguntinha do Twitter da Bianca, né, Má? Vamos colocar na tela a perguntinha da Bianca, que sempre escreve pra gente. Bianca, um beijo pra você. Vamos lá. Tcharam! Ué? Bianca? Aí, agora sim, beijo pra você. Carol, qual carne bovina é a melhor para uma dieta? Ótima pergunta. Excelente. A gente comentou do filé mignon, comentamos do patinho, da picanha, e aí? Eu gosto muito do patinho, e é uma carne de um preço excelente. Você viu que depois do filé mignon, ela é a que tem mais proteína, né? Mas lembrando, tá, gente, é aquela história, vai ter gordura saturada? Vai. Então, vamos usar patinho moído para fazer, de repente, uma panqueca, que criança adora, que é uma maneira de comer também carne, né? Que criança não é fácil, né? Às vezes tem problema com carne. Fale, doutora Gisela. Mas vamos usar a sardinha, vamos usar as fontes de proteína vegetal. Renato vai mostrar que beleza esse jambalaya, que tem proteína, mas vegetal. E aquilo que eu falei, não associe proteína vegetal com soja, porque o pessoal associa vegetarianismo com soja. E só come soja, né? O pessoal fica louco da vida, porque a vida é muito mais do que isso. Sem dúvida. Agora, uma pergunta, já que ela tocou nesse assunto, qual a melhor carne e tal, enfim, desse lance até da parte de gordura e com quantidade de proteína adequada, churrasco. Chegou o dia do churrasco. Carol adora churrasco, fui convidada, não tenho como ficar sem a carne de churrasco. Aí no churrasco a gente tem algumas opções. Maminha, picanha, que mais? Que mais que tem, Evaí? Você que é bom aí? A linguiça contra filé, não é verdade? Nesse caso, faz assim. E aí? Primeira coisa, você faz o seguinte, você, da picanha, você tira aquela gordura externa. Aquela que a gente vê bem. Que a gente vê bem, que aquilo antigamente se comia achando uma delícia, hoje é pecado mortal. Pecado mortal. Essa você pode comer. Eu sempre, quando como churrasco, justamente para evitar aquela crostinha em volta, eu tiro e eu como mais mal passada, mais o miolinho, tá? Mas é claro que a carne mais bem passada, ela tem uma proteína melhor absorvível. Entendeu? Entendi. Então, mas eu particularmente adoro carne mal passada. E se você parar para pensar, todas as civilizações têm um prato com carne crua. É verdade. Carpaccio, árabe também, o árabe, o tabule, o quibe cru, os japoneses, os peixes. Então, é interessante isso, né? O suíço tem o steak tartar, que eu amo de paixão. Não é a nutricionista falando, é a gourmet. Então, é interessante isso, né? Mas a carne, tanto que o ovo, ele é muito mais biodisponível quando ele está cozido do que cru. Entendi. Má, já vou fazer essa perguntinha que você me cantou agora, que é importante, mas eu acabei de abrir aqui o Insta, e aí tem uma pergunta da Fá Marangon, que é uma fã muito querida. Fá, um beijo pra você. Ela diz, por favor, faça a pergunta. Vou fazer. Meu marido
tem alguma coisa da ferritina. Ferritina alta. Tá alta. E o médico quer fazer sangria. Tá. Eu tenho uma dica excelente. Não entendi nada. Não, excelente. Entendeu? Gente, o que é a ferritina? É uma proteína, é um carrinho que transporta o ferro no sangue. O ferro não sai assim. Entendi. Ele vai no sangue. O que impede a saída deste ferro da ferritina, fazendo com que o nível da ferritina fique alto? Inflamação. Então, primeira coisa, amada, desinflame esse seu marido, porque eu tenho um caso no consultório que eu levo nos congressos, onde um paciente que estava, o número é horrível, 666 de ferritina, em 6 meses ele baixou 50%. O ideal é homem não passar de 300 e mulher de 200. E mulher não pode ter ferritina menos de 60, hein, porque gente? Senão tem outros problemas, a menstruação, queda de cabelo, né? Antes de fazer sangria, depende do... Bom, a gente tem 1.500 de ferritina, aí não tem jeito, tem que fazer sangria. Por que sangra? Porque tem que tirar esse sangue e deixar justamente fazer novas... Tem que tirar, não tem jeito. Isso é a sangria. Mas, de repente, fazendo já uma dieta bem legal, não, já consegue. Alimentação anti-inflamatória. No livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, você tem todas as dicas do que são os alimentos anti e pró-inflamatórios para tirar, tá Perfeito. Bom? Nossa, que legal. Isso é muito bacana. Ela entendeu rápido. Deixa eu fazer só uma perguntinha que você me falou, Mar, que é importante, que eu acho que é dúvida. Quando a gente fala aí, enfim, do gado, a gente sabe que tem a parte da vacinação e esse tipo de coisa. O que você perguntou, Mar? A parte do cupim, para onde vão as vacinas. Enfim, é prejudicial o consumo devido a isso? Eu não toquei num assunto que aí, sabiamente, essa pessoa te fez a pergunta. Para onde, além de tudo, a gordura, ela é um estoque das toxinas de tudo aquilo que o animal comeu, bebeu, tomou de remédio e não conseguiu eliminar. Vai para onde? Para a gordura dele. Para a gordura de... vai para a gordura do animal. Então, toda essa gordura que a gente estava falando até agora, além de pró-inflamatória, ela é lotada de toxinas, depende. Por isso que a gente tem que entender de onde vem a nossa comida. Entendi. Tem que rastrear. Se todo mundo começar a fazer isso, você não viu que agora nos legumes você tem um quadradinho que você joga no alimento orgânico, você joga depois eu não sei como é que chama aquilo, que você joga no celular, ele te mostra desde a colheita até chegar no supermercado, como é que foi a história desse alimento. Gente, isso é fantástico. E deveria ser assim com tudo. Então, a gente tem que investigar aquilo que a gente está comendo, tá bom? Tá tudo, então, a pior parte está na gordura. Tá na gordura. Então, gente... pergunta do Dentinho, né? Dentinho, querido, beijo pra você. Muito sábio, muito inteligente, fazendo perguntas muito pertinentes. Muito. Adoro. Dentinho tá lá, cortando as câmeras, deixando esses takes maravilhosos junto com os meus meninos. Doutora Gisela Savioli. Tenho que dar tchau. Tchau, querida. É tão bom tê-la aqui. Prazer enorme. Você volta. Volto com uma Doutora Gisela acabou de voltar de um congresso super bacana.